Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E eu preciso defender o gênero de romance nos livros. Já tem bastante tempo que eu quero falar sobre preconceito literário aqui no canal e acabei adiando. E eu não sei qual vídeo vai sair primeiro no canal. O que eu falo sobre preconceito literário e as minhas opiniões sobre isso, ou se é esse meu vídeo sobre romance. Eu não sei, quem sabe eu deixe pra postar esse vídeo perto dos dias dos namorados, porque é daqui a um mês, mais ou menos, Só que eu tô tão bagunçada e não conseguindo postar meus vídeos quando eu quero, que tem chance desse vídeo estar editado só perto da data. Então vamos ver. Então pode ser que eu já tenha postado um vídeo sobre preconceito literário, não sei, eu acho que eu não vou gravar hoje, então eu não sei quando, mas se já tiver aqui, eu vou deixar nos cards. E porque acaba que o preconceito literário engloba também, claro, o preconceito contra romances e outros gêneros que eu gosto, inclusive do que eu mais consumo. Mas eu quero focar aqui em defender os livros de romance, porque eu estava focando bastante nisso nos últimos tempos, pensando nisso, refletindo, e eu acho que vale a pena a gente falar. Um dos motivos, uma das coisas que eu enxergo do preconceito contra livros de romance é algo que também afeta os livros YA e principalmente coisas que são focadas para mulheres. Então, assim, já vou falar de uma vez para tirar logo essa coisa daqui. Eu acho que o machismo tem muito a ver com isso. Quando eu falo machismo, não é generalizando, mas é uma visão de que... Mas uma coisa que eu não sei se vocês já repararam é que muitas das coisas que são vistas como entretenimento ou coisas tipicamente, estereotipicamente para as mulheres são vistas como inferiores. E por um instantinho eu vou sair um pouco da trilha de falar de livros, mas eu já volto porque eu quero contextualizar essa minha visão. Que acaba se aplicando para livros YA também, mas é o seguinte, não sei se vocês já repararam, mas muitas das coisas que mulheres gostam, na verdade não que mulheres gostam, porque eu acho que as coisas não deveriam ter gênero, os gostos não deveriam ter gênero, mas coisas que a maioria das pessoas que gostam são mulheres, ou coisas estereotipicamente mais femininas, essas coisas geralmente são vistas como inferiores. Em que sentido? Calma aí. Vamos dar um exemplo. Principalmente isso afeta mais ainda as meninas jovens, as adolescentes. Eu percebo também o que é muito louco, porque nessa fase, quando elas estão adolescentes, ainda tem muita insegurança, elas estão aprendendo a amar a si mesmas, aprendendo o seu lugar no mundo, e aí vem essas várias críticas e muitas vezes as meninas acabam tendo vergonha do que gostam, se sentindo inadequadas quando não deveriam. Mais um exemplo que eu queria dar, por exemplo, pega uma menina, sei lá, de 13 anos. Ela é fã, muito fã, seja de um grupo de K-pop ou de One Direction, qualquer outra coisa. Por ela ser muito fã disso, ela vai ser criticada. Vão falar que isso é fútil, que isso é infantil, que isso é bobo, é uma perda de tempo. Se essa menina, ela vai ao show e grita porque ela vê o artista que ela gosta, ela é vista como histérica, maluca, boba. Mas ao mesmo tempo você pega um menino da mesma idade. Ele pode não ser fã do grupo de K-pop, apesar de que tem, mas ele pode ser muito fã de um atleta, de um time, ou até de um jogo de videogame. E tá esse menino assistindo uma partida de futebol, gritando igual um louco também pra televisão. Em vez de ser visto como histérico, ele é visto como apaixonado, um fã. Pode parecer que eu tô problematizando as coisas, e eu não estou generalizando. Claro que vão ter meninos criticados pelo que eles gostam e meninas que vão ser exaltadas pelo que elas gostam também. Mas o que eu percebo, em sua grande maioria, desde a minha adolescência, é que as paixões femininas, as paixões das meninas adolescentes, são vistas como algo bobo. E isso acaba interferindo nos livros de romance também. As pessoas costumam falar que são livros superficiais, com escrita fácil, que são livros repetitivos, clichês, desinteressantes, que não trazem nada pro conhecimento da pessoa. São vistos muitas vezes como livros inferiores, como baixa literatura, é um termo que eu acho super idiota falar baixa e alta literatura, porque quem definiu isso? Coisa que eu vou falar no outro vídeo. Preciso me focar. É difícil, mas vamos voltar pro foco. Então eu acho assim que começa aí. Claro que tem pessoas que não gostam de romance e tudo bem, você pode não gostar de um gênero de um livro, você não é obrigado a ler nada. Agora, eu acho que a gente tem que melhorar os argumentos que a gente usa pra falar que não gosta de um gênero. Se eu falar, por exemplo, eu não gosto de romance porque eu já li e não me agradou, é uma coisa. Agora, eu não gosto de romance porque é romance, tipo, você não gosta de romance por ser romance porque você já leu e não gostou de romance, ou porque você tem um preconceito por causa do gênero, sabe? Eu, quando adolescente,
eu fugia de livros de romance, eu tentava não gostar de nada que era de romance, porque eu tentava fugir desse estereótipo. Eu não queria ser vista como boba, superficial, delicada, frágil, carente. Porque eu tinha a impressão, não sei porquê, mas provavelmente observando o mundo ao meu redor, a internet, que ainda tava no começo, não era essa loucura, mas eu achava que ser uma menina super romântica, delicada, etc., não era legal. Vem aí outra problematização, tipo, qual que é o problema de ser feminina, qual é o problema de ser delicada? Mas na época eu acho que era muito associado a também a futilidade. Tipo assim, você é uma menina que lê romance, tipo, você não tem nada melhor pra fazer, você não é. Você é superficial, seu interesse é só meninos. Sabe? É como se fosse assim, você é inteligente demais pra ler romance, porque pessoas inteligentes devem gostar de coisas mais profundas ou mais intensas. Então, eu buscava ler mais fantasia. Eu gosto de fantasia. Mas eu evitava ler romance. Mas sempre que tinha um romance em alguma história, eu gostava. E aí, quando eu lia romance, eu guardava pra mim. Eu não falava pros outros, gostei de um livro de romance, gostei desse casal, porque eu temia a imagem que as pessoas fossem ter de mim por ler romance. Agora eu vejo que isso é uma grande bobeira, tanto é que eu fiz resenha, eu acho que se bobear a maior parte das resenhas do meu canal é de um livro de romance ou é de um livro que tem algum romance no meio. Porque a gente cresce e aprende a deixar as coisas de lado, mas eu acho que o preconceito contra os livros de romance ainda tá muito forte. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, dizendo que, eu li Jane Austen, eu gosto de Orgulho e Preconceito, eu gosto do livro da Jane Austen, mas eu não gosto deles pelo romance, eu gosto deles pela crítica social. Eu gosto deles pela personalidade dos personagens. E sim, são aspectos legais. Mas não dá pra tirar o romance dos livros da Jane Austen. Orgulho e Preconceito não seria Orgulho e Preconceito sem o romance. Então, dá pra gente gostar da crítica social, dá pra gente gostar dos personagens e do romance ao mesmo tempo, porque é o romance que permitiu que esses outros aspectos florescessem e fossem abordados de uma maneira tão interessante. Uma coisa que eu acho interessante é que as pessoas, às vezes, têm preconceito com os livros de romance, e quando eu falo isso, não é de quem já experimentou e não gostou do gênero. É realmente daquele preconceito mesmo. De uma coisa que você não entende, não conhece, mas rejeita e não gosta. Eu achei engraçado que muitas pessoas, então, vêm com esse preconceito contra os livros de romance, achando que são bobos, etc. Que ler um livro pelo romance, pelo casal, sabendo disso, é bobo. Mas são pessoas que, quando assistem séries de TV, ou quando leem livros de fantasia, adoram os romances desses livros. Não é todo mundo, lembrando, mas tem isso, você tá lendo uma fantasia e você fica, meu Deus, eu quero que esse casal fique junto. Cara, é uma fantasia, não é romance, então por que você tá querendo um romance no meio da fantasia? Nossa, nessa série eu shippo muito fulano e ciclano. Cara, a gente tá numa cultura de shippar todo mundo, então por que não ler um livro de romance que você sabe que o foco vai ser um ship? Às vezes você tá lendo um livro de fantasia e uma das partes mais interessantes é o ship, tipo, tem o mundo, tem o universo, tem magia, tem o que for. Mas o ship deixa o livro interessante, mexe com os nossos sentimentos. E claro, existe romance em vários gêneros de livros. A pessoa pode escolher colocar ou não a história. A diferença do gênero de romance, e que é algo que eu gosto muito, é que você sabe que o foco daquela história é um relacionamento. Não quer dizer que a gente gosta só de ler beijos e abraços e frufru. A gente gosta de ver o desenvolvimento dos personagens. Algumas pessoas podem achar que tem uma fórmula para os romances e que é um clichê e que perde a previsibilidade porque você sabe que o casal vai terminar junto. Mas eu acho que isso não é tirar a previsibilidade, eu não acho que isso é um clichê. Isso é parte da característica do gênero. Se eu pego um livro de romance, eu sei que vai ter um casal que vai começar junto ou vai ficar junto em algum momento, que vai passar por períodos fofos juntos, mas que vai ter problemas, que vai ter que aprender a lidar com seus problemas, seja os problemas um do outro ou problemas externos, que vão ter, às vezes, alguma coisa separando os dois ou quase separando, que vão aprender a lidar com tudo isso e terminar juntos. Eu posso pegar esses livros todos aqui e outros mais, eu não vou pegar um monte aqui pra ter exemplo. Mas eu sei que, independente de ser um livro de época escrito nos dias atuais, um livro de época ali escrito antigamente, um livro de romance de época nacional, que também tem elementos fantásticos. Outro romance de época, eu sei, tem bastante romance de época aqui. Mas eu sei
Os meus contemporâneos eu acabei deixando no quarto, não importa. Eu sei que todos esses vão terminar com o casal junto. Isso pra mim é um alívio, pra mim a ansiedade é um alívio. Porque às vezes eu estou lendo um livro de romance, eu sei que o casal vai terminar junto, eu estou sentindo que vai vir uma briga ali, eu começo a ficar ansiosa, tipo, ai meu Deus, como é que isso vai se resolver, como é que isso vai se resolver? E aí eu falo assim, não, continua lendo, porque você sabe que eles vão ficar juntos. Por mais que seja um problema idiota, por mais que seja algo que tire seu sono, você sabe que eles vão terminar juntos. Isso é um alívio. Se você não gosta disso, tem outros gêneros pra você. Mas é uma das coisas que me agrada como leitora de romance. É saber que o casal vai ficar junto, apesar de um monte de coisa. Agora, eu não acho previsível, porque entre o início do livro e o final feliz, tem tanta coisa que pode acontecer. Pega esses 2 livros aqui. Romance, tecnicamente de época, completamente diferentes. No meio do livro pode ter um sequestro, pode ter um mistério, pode ter uma tragédia, pode ter um triângulo, pode ter vários tipos de surpresa, vários tipos de coisas que a gente não espera. As mocinhas podem ser completamente diferentes uma das outras e os mocinhos também, apesar de que tem alguns tipos de mocinhas e mocinhos que são mais comuns, porque o leitor gosta. E tem público pra tudo. E mesmo os mocinhos e mocinhas dentro do mesmo espectro são diferentes, têm histórias diferentes, vidas diferentes, famílias diferentes. Dá pra explorar tanto, assim como na fantasia tem seus clichês também, os seus tropes, porque são esses clichês e tropes que definem o gênero. Por exemplo, você vai ler um livro de mistério. Você sabe que vai ter alguma coisa ali pra ser desvendada no final. Se você compra um livro de mistério e o caso não é desvendado no final, é muito frustrante. Talvez exista, mas eu ficaria muito frustrada. Tipo, eu comprei esse livro porque eu quero ser apresentada a esse mistério, acompanhar uma investigação, tentar eu mesma formar as teorias e descobrir através das pistas antes do personagem principal. E no final do livro descobri que eu estava certa ao me surpreender. Mas de qualquer maneira, saber qual que é a resolução desse caso, quais eram as pistas que eu perdi ou que eu percebi e como tudo aconteceu. Aí falar que livros de mistério são previsíveis só porque você sabe que o caso vai ser resolvido no final, pra mim não conta. Porque você não sabe qual vai ser a resolução do caso. Assim como no romance você não sabe como eles vão resolver os seus problemas e o que eles vão enfrentar pra terem um final feliz. E aí também, qual que é o problema de ter um final feliz? É tão ruim assim? Eu acho que em tempos de tanta coisa ruim no mundo, pandemia, guerras, crise econômica, problemas políticos, pessoas brigando na internet, uma intolerância que eu não entendo. Em tempos em que às vezes a gente liga a televisão e tudo que vem são coisas ruins, em tempos que a gente não pode nem sair de casa, pegar uma história e saber que ele vai ter um final feliz também é um grande alívio, é muito gostoso. Às vezes você não está com espaço mental pra ler uma história que vai te destruir no final, você quer uma história que te dê esperança, que te faça feliz. Livros de romance são perfeitos pra isso. E essa história de falar que são mal escritos, que os melhores autores não escrevem romance e tal, porque aparentemente intelectuais têm coisas melhores pra escrever, eu acho bobeira também. Porque podem ter livros de romance mal escritos também, e bem escritos, assim como de outros gêneros. Ser bem ou mal escrito não tem a ver com o gênero, e sim com o autor. E o autor pode escolher o gênero que ele quiser pra escrever um livro. E, na verdade, eu acho que tem que ter um certo talento pra escrever romance, uma certa habilidade. Porque você tem que fazer o leitor sentir junto de você. Você vai apresentar esses personagens e o leitor vai ter que se apaixonar por eles, se apaixonar com eles. Se eu não acho a mocinha ou o mocinho interessante, se eu não acredito que aquela atração entre eles é real, a história não vai me convencer. E aí, ela não vai ser bem. Então, o fato de que você vê leitores de romances de vários... Vou citar os Bridgerton, por exemplo, porque é acho que é o romance mais recente que eu falei no meu canal. E também porque tem a série, então acho que é uma série que as pessoas estão vendo mais. Não sei se vocês separaram, mas os Bridgertons têm um fandom muito grande. São 9 livros, se não me engano. As pessoas amam essa série de livros, amam esses personagens. Cada irmão é diferente, cada história é diferente. A autora conseguiu fazer com que várias pessoas no mundo inteiro se apaixonassem pelos personagens, torcessem por aqueles casais. A gente chega num ponto que a gente acha que aquela história é real, que aquele casal é real, a gente quer que eles fiquem juntos e sofrem no meio do livro quando eles brigam e fica aliviado quando eles ficam juntos. E requer habilidade pra convencer isso. Porque a gente sabe que a gente tá lendo o livro, a gente sabe que aquilo ali não é real.
Então, se não for bem escrito, eu não vou acreditar. Não vai me afetar. E eu acho, assim, que o autor, pra conseguir envolver o leitor, fazer o leitor sofrer junto, ficar com raiva, ficar feliz, se apaixonar, ele tem que saber escrever bem. Na hora que o autor cria aquela tensão entre aqueles personagens, você sente que tem uma atração entre eles. E aí rola um diálogo, seja numa briga, antes dos dois ficarem juntos, às vezes antes eles perceberem que estão atraídos um pelo outro. Tem cada diálogo mais fascinante, mais cativante, que você fica assim, meu Deus, que coisa linda. Isso são coisas que o fato de você imaginar que pode rolar um relacionamento ali, ou de já ter um relacionamento, torna um diálogo muito mais interessante. Eu acho que toda essa aura, essa energia do romance potencializa certas cenas, certas características das personalidades para que seja interessante. Vamos pegar um clássico, Orgulho e Preconceito, como exemplo. É um dos romances que eu acho que mais amados pelos leitores, eu mesmo já li várias vezes. Eu amo muito a Lizzie e o Darcy. Mas, vamos imaginar que não tivesse sido construído uma aura de romance em torno deles. Que a gente pega esse livro já vê no início, né? O que o título diz, Orgulho e Preconceito. Os dois não se dão bem, não tem uma imagem muito boa um do outro, né? O Darcy fica achando que a família da Liz é meio doida. A Liz acha que o Darcy é um snob. Mas a gente sente que tem uma coisinha ali, um potencial de um romance surgir entre os dois, por mais que eles não tenham percebido ainda. Por causa disso que a autora colocou na nossa cabeça, né? De que aquilo ali pode ser um bom casal. Todo o diálogo entre eles é fascinante, interessante. Você fica, uau! Até quando eles estão discutindo, você fica, ai meu Deus, eles não sabem ainda, mas eles se amam e vão ficar juntos. E aí essas discussões ficam interessantes porque você sabe que elas partem de um ponto diferente do que simplesmente ser chato com alguém. Mas, se a gente tirar o romance desse livro, ele não vai ser um livro bom. Vai ser basicamente duas pessoas orgulhosas e preconceituosas brigando uma com a outra. Sem chegar a ponto nenhum, porque não vai ter romance, eles não vão ficar juntos, então vai ser tipo, duas pessoas brigando. Duas pessoas enxergando o lado negativo da outra sem entender suas circunstâncias. Ou pode ser até, tipo assim, duas pessoas brigando, mas no final falando, ah tá, você não é tão chato assim. Cara, iam ser duas pessoas chatas, a gente não ia gostar de acompanhar essa história se não tivesse romance. Então, tem crítica social, tem personagens legais, tem diálogos legais, com toda certeza. Mas tira o romance desse livro pra você ver. Ele não ia conseguir mostrar todas essas coisas boas, porque o romance é a base, é o grosso que permite que tudo isso floresça, na minha opinião. Então, sim, livros de romance falam sobre relações familiares, falam sobre questões sociais, podem trazer um pouco de drama, de questionamentos, de filosofia, mas no final o romance é o que fortalece a história, é o que gera o clima, é o que gera o interesse, é o que faz com que tudo seja interessante de ler, na minha opinião. Eu acho que eu tô falando parecendo que é certeza, mas assim, é como eu enxergo os livros. Então, eu não leio livro de romance só pelo romance, mas eu adoro me apaixonar pelos personagens, me apaixonar junto aos personagens, sofrer com eles, sabendo que no final tudo vai dar certo. Mas eu também gosto de acompanhar o crescimento pessoal, o desenvolvimento pessoal deles, que isso acontece muito nos romances. Eles começam num ponto A, terminam no ponto B, e pra chegar nisso, não são só beijos e abraços, tem muita coisa também. Então, não é só romance de época, também não é só beijos e abraços, também tem esse desenvolvimento dos personagens que eu acho muito legal. Livros de romance e de outros gêneros falam sobre pessoas. Pessoas são plurais, pessoas são complexas. Então não quer dizer que por ser de um gênero com certos tropes que vai ser previsível e chato de ler e chato de acompanhar. Eu acho que também tem um preconceito no qual muitas pessoas acham que livros de romance são livros eróticos. Na verdade, existe o gênero erótica, que vai ter tons de cinza, etc. Estão em outro. E a maioria dos livros de romance, quando as pessoas falam em romance, não estão falando em erótica. Claro que tem as leitoras que adoram um romance mais hot, com cenas mais intensas. E eu não posso falar muito sobre esse gênero, porque eu não gosto muito de consumir. Não é que eu não gosto, eu não me sinto tão confortável assim. Eu prefiro histórias que tratam da coisa mais emocional e psicológica do que da coisa física. Mas tem gente que ama coisa física, porque a coisa física acaba envolvendo também parte emocional. Mas eu não sou a maior leitora de livros com hot ou erótica, então não posso falar sobre isso. Não posso falar se eles são românticos ou não. Não entendo.
E aí tem pessoas que acham, né, que as mulheres gostam do romance porque elas estão carentes, porque elas estão frustradas, porque elas não têm ninguém. Mas na verdade, muitas mulheres casadas e felizes leem romance porque elas gostam do romance. Eu acho que o principal do livro do romance é a relação entre duas pessoas. Seja essa relação física, sexual, afetiva, emocional, todo esse desenvolvimento, tudo que trouxe uma pessoa até outra, o que fez elas serem que elas são para ficarem juntas, tudo que elas tiveram que enfrentar juntas. Eu acho muito interessante isso. Eu acho que o romance permite que a gente veja grande desenvolvimento de personalidade dos personagens. Às vezes, o autor pode deixar de lado, mas eu acho que o ambiente do romance permite esse desenvolvimento, porque se eles começam a ter algum problema, eles precisam aprender alguma coisa, mudar alguma coisa, melhorar algo, pra poderem ficarem juntos e resolverem esses problemas. E é assim na nossa vida também. Às vezes a gente tem que aprender com os nossos erros e nos tornar pessoas melhores pra chegar onde a gente precisa chegar. E também já vi pessoas falando: ah, romance é ruim porque romantiza comportamentos abusivos, comportamentos tóxicos e complicados e irreais, e faz as mulheres terem metas irreais de relacionamentos. E eu acho que isso é um assunto muito complexo, porque existem vários tópicos. Tem como o livro é escrito, como ele é percebido, como ele é divulgado e como as pessoas aceitam ou não certos comportamentos. Um livro que fala sobre um assassinato não quer dizer que ele está fazendo apologia a assassinatos. Então, um livro de romance que tem comportamentos tóxicos não quer dizer que ele está fazendo apologia a isso. Claro que eu acho que alguns livros às vezes romantizam coisas que eu não gosto, e quando eu percebo isso eu faço críticas aqui, e tem pessoas que discordam de mim, então cada um interpreta de um jeito muito diferente. Mas eu acho que livros de romance retratam como são relacionamentos. Às vezes tem coisas, uau, fantásticas, extremamente românticas que não são tão comuns de se verem por aí. Mas não quer dizer que eu ou outras mulheres, como leitoras de romance, vamos acreditar que isso é o ideal, que isso é a regra. Porque a gente também tem que ter a nossa noção da realidade. A gente lê o livro, às vezes, pra fugir da realidade, porque a gente quer algo interessante. Quando a gente lê uma fantasia, a gente não tá acreditando que tudo aquilo existe na vida real. Então por que a gente vai acreditar isso com romance e outros gêneros? Eu li Perdida, nem por isso eu vou pegar um telefone e achar que ele vai me transportar pro passado pra eu encontrar o amor da minha vida. Mesmo assim, eu gosto de ler e me apaixonar pelos personagens e acreditar no amor deles mesmo sendo fictício. A gente não vai ficar esperando os grandes gestos que às vezes são facilitados de acontecer por causa da literatura, por causa da imaginação, da criatividade. A gente tem noção do que é real. Eu vou fazer paralelo aqui com filmes de ação, porque eu não sei se existem livros de ação, não é algo que eu consumo. Mas em filme de ação tem sempre lá o cara fodão, fortão, que às vezes leva tiros e sobrevive e umas coisas extremas. Pode ser que isso aconteça na vida real, mas se acontece, é numa porcentagem muito pequena, e nesses filmes é quase como uma regra. Nem por isso os caras que assistem acham que eles são invencíveis. Talvez alguns achem. Não sei, mas eu acredito que eles não saiam por aí dando cavalo de pau, pegando armas, enfrentando, brigando com as pessoas, simplesmente porque os mocinhos dos filmes que eles assistem são assim. Então nós não vamos também achar que nossa vida vai ser igual a dos mocinhos dos livros de romance. Mas, Rina, você não vive criticando a extrema romantização de certas coisas que pode ser prejudicial para jovens? Sim. Mas, tem sempre um mas. Quando eu acho que um livro de romance apresentou um comportamento muito nocivo e que ele foi passado muito rápido na história, não foi abordado corretamente e as consequências disso na história foram super leves, eu posso achar ruim. Meu direito como leitora. E aí eu comento. Mas tem livros que tratam de temas de relacionamentos tóxicos ou complicados que quando a história, pra mim, deixa claro que aquilo incomodou de alguma maneira, ok. Então eu acho que livros também podem ensinar pra gente sobre limites, sobre relacionamentos saudáveis. Então, se tiver um livro de romance que o personagem tá tendo atitudes um pouco tóxicas e ele percebe e melhora isso, eu não acho que o livro tá romantizando isso, eu acho que ele está ensinando a gente. Agora, às vezes a mocinha pode até terminar com o cara e ele não melhorar. Mas se o livro mostra que isso afetou a mocinha, que ela passou por maus bocados por causa disso, eu acho também que é realista. Eu não gosto quando no livro o cara tá lá completamente tóxico e abusivo com sua namorada, mulher, respectiva parceira. Ah, claro, eu tô falando também, geralmente, de homem ou mulher, mas eu tenho plena noção de que
na vida real existem vários relacionamentos que não são heterossexuais e vários relacionamentos nos quais a pessoa tóxica não é o homem. Mas na literatura é o mais comum, então por isso eu estou falando, né, dessa maneira. Mas voltando a falar do que é mais comum, tem um livro, o parceiro é tóxico, tá no relacionamento abusivo com a sua parceira. E aí a história trata como se na verdade ela aceitasse tudo de boas, todo mundo à volta dela achasse que aquilo é lindo, romântico, como se aquilo não afetasse ela psicologicamente de nenhuma maneira, como se aquilo fosse lindo, o cara brigar com ela e depois aparecer com um buquê de flores e pedindo desculpas, como se palavras bonitas consertassem toda a dor e sofrimento que causou. Eu acho que se o livro passa essa mensagem sem mostrar em momento nenhum a nocividade disso, aí é complicado. Mas tem livros nos quais a mocinha pode ficar com o cara num relacionamento tóxico porque ela não enxerga, porque às vezes a pessoa tá num relacionamento tóxico e ela tem dificuldade de enxergar e de sair, mas mostra a preocupação de alguém, ou mostra mesmo ela, às vezes, sofrendo sem perceber que ela tá sofrendo. Eu acho que quando coloca como se o prêmio da mocinha foi ter um relacionamento com esse cara e esse cara é tóxico, eu acho que aí é meio complicado. E aí que eu acho que eu critico, né? Então não quer dizer que livros de romance são perfeitos, mas não é o gênero. Vai de cada história, de cada autor. Assim como de livros de outros gêneros também não serão perfeitos. Vai do autor, vai da história e também vai da interpretação do leitor, porque o que pra mim às vezes é problemático, pra outra pessoa é completamente normal. E também outra coisa que eu falei, qual que é o problema de escrever sobre o amor? Por que a gente pode escrever sobre guerras, sobre sofrimento, sobre mortes e mistérios e crimes? E o amor é visto de uma maneira tão fútil, como se fosse algo tão bobo, sendo que às vezes parece que é algo que falta tanto nesse mundo. O que eu quero dizer é que escrever sobre sentimentos e conexões não torna um gênero ou um livro melhor ou pior do que outro livro que trate de outros temas, de filosofia, de temas reais e de mistério e de morte e de sofrimento. São livros diferentes para públicos diferentes e eu acho que a gente deveria ter menos preconceito com os livros de romance para que as pessoas pudessem aceitar como uma leitura válida, que também pode ser muito rica, e que homens também que gostem de romance não se sintam envergonhados em ler livros de romance, porque eu acredito que pode acontecer de alguns homens até acharem interessante, até acharem legal, mas não falarem ou não lerem por vergonha, porque se eu como uma menina adolescente tinha vergonha de ler romances, eu acredito que é possível que existam homens e rapazes que gostem de ler romance, mas não falem por medo de julgamentos, já que a nossa sociedade ainda tem um certo machismo, como eu disse. Eu acho que machismo tem grande parte no fator de livros de romances às vezes serem tratados como inferiores. Agora, se você vive num meio no qual os livros de romance são valorizados, não são tratados como inferiores, tudo bem, parabéns, graças a Deus. Mas eu tô falando essas coisas porque eu já vi por aí e cresci com vergonha de ler romance. Então, eu acho que pode não ser com todo mundo, pode não ser em todo lugar, mas existe sim ainda um preconceito contra os livros de romance. E eu queria fazer um vídeo falando o que eu gosto no gênero, o que eu acho legal, porque eu acho válido como qualquer outro tipo de literatura. E então, a minha mensagem final é: você não é obrigado a gostar de romance se você não gostar. Mas que você arrume um argumento melhor pra falar do que simplesmente, porque é romance, porque é bobo. Porque ser romance não quer dizer que é bobo, não quer dizer que é superficial, não quer dizer que é mal escrito, não quer dizer que é feito só pra mulheres, não quer dizer que não agrega nada. Eu acredito que se esses são os argumentos que geraram o preconceito contra o gênero, não é a melhor maneira de você falar que não gosta. Você tem escolha, direito de ler o que quiser. E você pode simplesmente falar: não me interesso por livros no qual o foco é um relacionamento. Prefiro livros com mais drama, prefiro livros com mais mistério, prefiro livros com mais violência ou filosofia. Aí sim eu acho uma crítica mais válida do que simplesmente falar: é romance, é pra mulherzinha, ou é bobinha, ou sei lá.
Não sei se deu pra entender muito bem, porque acaba que o título do gênero tem a ver com relacionamentos. Você pode até falar assim, não gosto de ler livros de romance porque eu não sou uma pessoa romântica, eu não gosto de relacionamento. Não gosto de coisas melosas. Mas, nem todo livro de romance é meloso. Porque, tipo, pode ter os fofinhos melosos demais, podem ter os mais intensos. Eles são muito plurais, como eu disse, existem vários subgêneros, existem várias opções de livros de romance completamente diferentes uns dos outros pra você ler. Então, se você viu esse vídeo até aqui e percebeu que você evitou livros de romance porque você tem preconceito, talvez é porque você não leu o tipo certo também. Às vezes você lê um romance de época e você vai se interessar mais por um romance contemporâneo. Ou às vezes é o contrário, você lê um contemporâneo e você vai se interessar mais sobre um de época. Se você tiver interesse em tentar descobrir se gosta de romances, existem vários subgêneros, então tente encontrar algo que te interessa. Se você pegou um livro de romance e ele não tá te agradando, pode largar e procurar um outro. Agora, se você não gosta também e assistiu até o final, muito obrigada! E você, como eu disse, não é obrigado a ler nada que não goste. Agora, se você lê livros de romance, comenta aqui embaixo pra mim quais são seus livros de romance favoritos, o tipo de livro de romance que você mais gosta. É romance histórico? É romance contemporâneo? É romance com um pouquinho de drama? Enemies to lovers? São chiquilites? Enfim. E também comente aqui embaixo os motivos pelos quais você acha que o romance deveria ser mais valorizado. Já tem praticamente 1 hora que eu tô gravando isso, eu preciso encerrar esse vídeo. Como sempre, links na descrição e indicações de vídeos pra vocês verem em algum lugar por aqui. Se vocês gostaram, dê o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!